paz seja convosco. Amém. É um prazer mais uma vez estarmos juntos, reunidos na presença do nosso Deus, com o objetivo de conhecê-lo mais, de ouvir mais da sua palavra, de aprender mais dele. Peço que você se sente, acalme o seu coração, fique tranquilo, fique zen, respire. Como eu falo sempre, já não é mais hora de você ficar caminhando, não é hora de você prestar atenção em nada que não seja na palavra do Senhor. Tenha esse tempo com Deus, aproveite essa oportunidade que Deus te dá de você estar na presença dele. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos na tua presença. Tu és digno de graça, digno de honra, digno de glória, digno de louvor. E nós queremos, Pai querido, mais uma vez entrar na tua presença, pedindo a ti que só fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, mais do que uma reunião social, mais, Pai querido, do que um evento. Nós, Pai, estamos aqui para te louvar, te adorar e também ouvir as tuas direções, Pai. Que o teu Espírito Santo ministre e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar o nosso visitante, Elias? Eliseu, outro profeta, não é? Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo. Venha sempre que você tiver vontade. Nós não temos nada a oferecer para você, a não ser a palavra de Deus. Nada. Está me oferecendo tudo, então. Amém. Glórias a Deus. Entendeu? Então, seja muito bem-vindo e que você possa receber a mensagem direto do altar de graça do Senhor. Já deixa aberto, por gentileza, em 2 Pedro. Estamos meditando nesse texto. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema paz em Cristo. Todos desejam a paz, mesmo sem entender o que é a paz verdadeira. A paz é algo buscado até mesmo nos concursos de Miss Universo, Miss, em que, em regra, uma parte da cerimônia se pergunta para as Miss o que elas esperam, o que elas desejariam, e elas falam, em regra, eu desejo a paz mundial, sem saber o que é realmente esta paz. O problema é que o simples desejar a paz não é algo que vai trazer a mesma para as pessoas. E isso é visível em meio ao testemunho das pessoas aí fora, e mesmo em meio às igrejas. As pessoas no nosso mundo, nos nossos dias, não têm paz. Não têm paz. A verdadeira paz vem de algo maior. Maior que o desejo humano e demanda esforço. Tudo que é importante, tudo que é duradouro, ele demanda esforço. O verso ficou da semana passada, em 2 Pedro 1,15, que diz: mas da minha parte me esforçarei, para que mesmo depois da minha partida conservem a lembrança desses ensinamentos. Pedro sabia da importância desta paz, e repetidamente expôs o que seria necessário para que essa paz fosse alcançada. Não uma paz em cima de aposentadoria, recursos guardados, não em casamentos sólidos ou negócios bem estruturados, mas uma paz na confiança no nosso Deus. E ele vem repetindo, e ele repetidamente expôs o que seria necessário para que esse propósito fosse alcançado. A repetição, ela cria o hábito. Quando você começa a repetir muitas vezes a mesma coisa, você cria um hábito. Para nós cristãos, isso deveria ser um hábito. Você vir à casa do Senhor. Você, quando não vem, você sente falta. Quando você deixa de vir, quando você deixa de ler, você deixa de orar, você sente falta. Há algumas coisas que são comuns, que viram um hábito na sua vida. Então, eu já compartilhei com vocês que o meu hábito de acordar às 5 horas da manhã, ele ocorre segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira é minha folga. Mas vira e mexe, eu acordo desperto, porque eu criei esse hábito no meu organismo. E aí eu tenho acompanhado as meninas com relação à busca do jejum, e é um hábito que você vai desenvolvendo e que aquilo começa a ficar comum. Eu, na minha época, no início da minha conversão, eu jejuava demais. Então, para mim, ficar sem comer amanhã
não faz diferença nenhuma, já não é mais um sacrifício, aquilo virou uma coisa tão comum para mim, que não é nem mais sacrifício. Pedro sabia que o hábito ele é importante, e que quando o hábito ele é criado, ele passa a ser parte como estilo de vida. Então é algo que eu aprendi desde que eu comecei a me relacionar com a Rosângela, que a alimentação, a mudança de alimentação é um hábito. Você tem que entender, não adianta você ficar fazendo um regime, engorda, emagrece, vai para a academia, para, volta, entendeu? Não é, você tem que pôr isso, incorporar isso dentro da sua vida como um estilo de vida. Paulo, em Romanos 12:2, ele fala sobre essa mudança, que é uma mudança da mente, e que é assim que a verdadeira paz, ela vai fazer parte da vida do cristão, não como algo que acontece, mas uma parte da vida integral do cristão, passa a ser um símbolo seu, essa dedicação, essa busca da paz, essa busca do conhecimento do Senhor. As pessoas no mundo em especial precisam de paz, e essa é uma paz que o mundo não consegue. É o que nós estávamos falando. Hoje iniciamos o primeiro e segundo encontro para falarmos sobre um tema que é controverso dentro da igreja, que é a felicidade e a alegria. E esse livro que nós agora aparece como Em Busca de Deus é a Teologia da Alegria, em que nós temos que buscar a felicidade e a alegria, mas não nos prazeres do mundo. Os prazeres do mundo, eles são como a fumaça, elas aparecem e somem. Nós, quando firmamos o nosso coração em Deus, nós podemos crer que a nossa paz, a nossa alegria, ela é algo que é duradoura. Mas as pessoas que estão no mundo não conhecem essa paz. Cabe a mim e cabe a você nos enchermos de Deus, e assim transbordar a paz de Cristo aos que sofrem e padecem. Essa é a nossa função. Essa igreja, eu falei hoje pela manhã e repito, a função da nossa igreja não são eventos sociais. Eles ocorrem, mas não é a finalidade. O objetivo da nossa igreja é ensinar você a agir como cristão. Talvez por isso não tenha mais gente, talvez não por isso as pessoas elas não queiram isso, porque elas querem aquilo que é rápido, aquilo que é efêmero, aquilo que você alcança com um clique, e isso não é algo que se alcança rapidamente, é dedicação, é esforço. A palavra de hoje tem muito a ver com os louvores que nós cantamos, e o título dessa palavra é Honra e Glória. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 16 ao 21. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. Assim diz a palavra de Deus: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Aleluia. Palavra do Senhor, amém? Senhor, nós lemos a tua santa e bendita palavra e queremos ouvir a tua voz. Pedimos, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, quebre as barreiras do nosso coração e entre em nós, Pai, modificando as nossas emoções, modificando o nosso pensar, que nós possamos, Pai querido, ser edificados na força do teu poder. Peço, Pai querido, que o Senhor me capacite a ser o instrumento da tua vontade nesta noite. Humildemente eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Honra e glória. Parece coisa das Olimpíadas ou de campeonatos de futebol, em que as pessoas, elas quando vencem, quando
são vitoriosas, elas recebem honra e glória. Nós já falamos um pouco no começo desse capítulo de 2 Pedro, falando que muitas vezes a comparação ela é bem-vinda, porque é uma comparação que mostra aqueles homens sendo exaltados, homens que batem recordes, que não acrescentam nada na humanidade. A pessoa andar 1 quilômetro, um segundo mais rápido, ou a pessoa conseguir ficar sem respirar tanto tempo, ou qualquer outra coisa dessa, não acrescentem absolutamente nada na humanidade, absolutamente nada. Nós vamos continuar sendo os mesmos se o Brasil for penta, tetra, hepta, ou quem quer que seja. Nós podemos nos alegrar, e não é problema nenhum nisso, mas o nosso propósito de vida é muito maior que isso. Mas quando se fala em honra e glória, nós remetemos exatamente a esse contexto de exaltação. O primeiro versículo de 2 que nós vamos ministrar é o 2 Pedro 1,17, que diz: pois ele, Jesus, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando a voz, saída do magnífico esplendor, lhe disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele recebeu honra e glória. Pedro declara que a pregação dos apóstolos é absolutamente confiável, pois eles falam como testemunhas oculares da pessoa e das palavras de Jesus Cristo. Eles não falam algo que vem dele. Jesus Cristo, em certa feita, ele fala: eu tenho que ser levado a sério, porque eu não falo as coisas de mim, eu falo as coisas do Pai. Era como se ele olhasse para aqueles homens e falasse assim: vocês conhecem tão bem as Escrituras, por que vocês não vão olhar nos antigos escritos o que eu estou falando, para ver se não atesta aquilo que eu estou falando? Basicamente isso. Aqueles apóstolos viram pessoalmente a glória e honra de Jesus, primeiramente no dia do seu batismo, e depois na sua ascensão. E João testifica sobre esse fato. João 14 diz: e o Verbo, Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é uma referência à ocasião em que houve a transfiguração. Mateus 17, de 1 a 8, ele fala sobre esse contexto. Presta atenção aqui. Deixa que a Manu, a Esther cuida, a mamãe da Manu é a Esther. Não se preocupe com o que está acontecendo lá, tá? Mateus 17, versos de 1 a 8, ele fala sobre aquele contexto em que houve a transfiguração. Sobe ao monte Jesus Cristo, João, Pedro e Tiago. E naquele momento, o Senhor Jesus Cristo, ele tem a sua veste, o seu rosto, o seu corpo transfigurado. E ali é mostrado a figura de Cristo dentro da figura de um Cristo ressurreto. Algo que nós vamos ver na glória quando ele tocar a trombeta ou estivermos diante do juízo. Mas naquele momento o Senhor, ele deu aquela pequena manifestação e aquelas pessoas ficaram como bobas naquela situação. E Jesus, ele começa a conversar com Moisés, que havia morrido e que ninguém encontrou o corpo dele, e com Elias, que havia sido arrebatado num carro de fogo. Duas figuras especiais das Escrituras. E eles começam a conversar e Pedro fica ali tão sem sentido, e ele fala: vamos fazer uma tenda aqui para a gente ficar mais um pouquinho. E Deus dá um cala-boca em Pedro e fala para ele assim: olha, já chegou e ouve meu filho, ouve o que ele está falando. Acho que a gente precisa ouvir mais e falar menos. A gente precisa ouvir mais a voz do Senhor. Quando Jesus foi transfigurado, a palavra de Deus diz que o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e ele recebeu honra quando uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Glória ou honra? Honra e glória. Em algumas passagens ele coloca honra primeiro e depois glória. Tem aquele hino que a gente canta, digno de glória e honra. Tem vezes que a pessoa troca, né? Fala assim, digno de honra, digno de glória. Eu nunca sei. Eu estabeleci para mim que quando eu for cantar essa música, eu coloco o G na frente. Então eu canto GH, glória e honra. Mas é uma opção minha, entendeu? E aí a grande dúvida é: qual que é a sequência? Tem uma sequência? A combinação glória e honra aparece na sequência de vários textos, mas de uma forma invertida. Salmos 8,5, por favor. Salmos 8,5. Diz assim: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus,
E de glória e de honra o coroaste. Ele troca a sequência. Se a gente for em Hebreus 2,7, acontece a mesma coisa. Hebreus 9,56, acontece a mesma coisa. Os dois substantivos são, portanto, intercambiáveis. Você pode usar tanto glória e honra, como honra e glória. Não tem diferença nenhuma, sem problema. Mas será que eles são sinônimos? Será que é a mesma coisa? Mesmo tendo em vista que honra e glória estão intimamente ligadas, podemos fazer distinção entre ambas. Há diferença entre honra e glória. A glória é uma qualidade que pertence a Deus e é compartilhada por Cristo. Glória é algo que procede de Deus e compartilhada em Cristo e através de Cristo para as nossas vidas. A honra é o reconhecimento de alguém que chegou a uma determinada posição, através do seu trabalho, através das suas realizações. A glória ela é externa e ela é visível, mas a honra ela não é visível. Ninguém consegue ver a honra no outro, mas você consegue ver a glória do outro. O cara recebe uma coroa, o cara recebe uma medalha, alguma coisa que vai trazer aquele status para ele. Jesus ele foi transfigurado em glória celeste e reconhecido honrosamente por Deus o Pai. Tanto ele demonstra a glória dele para os discípulos, como o Pai, que é um terceiro, que demonstra a honra. A honra sempre vem dos outros. A honra nunca vem. Por isso que eu tenho dificuldade quando as pessoas se autodenominam pastores, ou se autodenominam apóstolos, ou bispos, ou o que quer que seja. Quem que levantou você em relação a isso? Fui eu mesmo. Eu lembro que certa vez, eu estava lá em São Paulo, eu acho que eu já contei esse testemunho para vocês. Eu estava lá, e aí eu vi o meu pastor com uma grande dificuldade. E eu falei, eu era um simples obreiro, e havia muitos pastores. O meu pastor de São Paulo, ele formava muitos pastores. E eu falei com aqueles homens e mulheres, e falava assim, gente, a gente precisa fazer um tempo de oração. Mas eu já senti no coração que não é minha atribuição. Eu não tenho essa autoridade. Deus ele fala que nós temos que honrar as autoridades, e vocês são as autoridades aqui. E alguns falavam assim, vamos orar, vamos fazer, em nome de Jesus, isso e aquilo, e ninguém fez, foi nada. E eu continuei orando e preocupado com o meu pastor. Rosângela lembra, nós fizemos até um negócio, um marcadorzinho desse de texto aqui, e depois você pega o seu aqui, que veio lá de São Paulo. E lá havia uns temas de oração em que a gente orava pelo pastor. E aí eu comecei a buscar de Deus, falei, Deus, ninguém está se movimentando. E aí de uma maneira muito clara, Deus falou no meu coração e disse, agora você pode fazer, porque eu estou te dando esse privilégio, essa honra. A honra sempre vem de terceiros, sempre vem de terceiros. Pois ele recebeu da parte de Deus o Pai. Em sua primeira epístola, Pedro introduz a Trindade no começo da sua carta e menciona a figura de Deus Pai 2 vezes. Em sua segunda carta, Pedro coloca a expressão Deus o Pai no contexto da transfiguração. Nessa cena, a glória de Deus está inseparavelmente ligada à glória de Deus. E a união entre o Pai e o Filho é expressa de modo audível. E aí a gente vê que começa toda uma construção mostrando que a mesma autoridade que havia sobre Deus, Deus Pai, ele delega para a figura de Deus Filho, Jesus Cristo. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando a voz, saída do magnífico esplendor, lhe disse. Pedro revela suas origens hebraicas, ele não fala o nome de Deus. Os judeus, os hebreus, eles têm dificuldade de falar o nome de Deus. Eles olham para aquele começo de Êxodo que diz, não tomai o santo nome de Deus em vão, está lá em Êxodo capítulo 20, verso 7, Deuteronômio 5, verso 11, então eles têm muito zelo. Muitas Bíblias aparecem D, apóstrofe, o S, porque eles acham que você não pode falar o nome de Deus de uma maneira leviana e vã. E o apóstolo Pedro, quando ele está querendo falar dessa figura, ele não fala o nome de Deus, mas ele fala, quando a voz saída do magnífico esplendor lhe disse. Ele está trazendo aqui uma reverência, ele está trazendo aqui uma importância em você olhar e saber com quem você está falando, que não é qualquer pessoa. O texto, na verdade, diz, tal voz lhe foi transmitida pela glória excelsa do Pai. De qualquer modo, a relação entre o Pai e o Filho fica clara por causa da mensagem proferida pela voz. Qual foi a mensagem? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Este é o meu filho amado em quem eu me alegro. A figura de Deus Pai, Ele se alegra na figura do Filho, e Ele tem que se alegrar na vida de vocês também, e na minha vida. No nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar, cada atitude. Nós falávamos hoje pela manhã, tudo que nós fazemos, temos que fazer para a glória de Deus. E quando você faz as coisas para a glória de Deus, Deus Ele é glorificado. Ele se alegra nesta condição. As palavras dessa declaração têm como origem Isaías 42:1, que diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, em quem a minha alma se compraz. O texto bíblico ele vai sendo repetido, porque nós temos que entender que o privilégio e o nosso fim maior aqui na terra é glorificar a Deus. Sim, nós casamos, sim, nós estudamos, sim, nós temos filhos, sim, nós trabalhamos, fazemos uma série de atividades, mas tudo isso tem que ter como um fim maior a glória do nosso Deus. Os 3 evangelhos sinóticos, e o que é um evangelho sinótico? São evangelhos semelhantes. Quais são eles? Mateus, Marcos, Marcos e Lucas. Se você ler esses 3 evangelhos, você vai ver muita semelhança nele, por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos. Os 3 evangelhos sinóticos acrescentam a ele ouvir. Não é só atendei ao meu filho amado em quem me comprava, ele acrescenta a ele ouvir. Mas por que Pedro não faz isso? Pedro não está baseado em nada. Ele não está falando de algo que ele leu, ele está falando de algo que ele viu. É algo que é prática, é uma coisa que já começou a fazer hábito no coração de Pedro. E Pedro está falando uma coisa, como que ele vai esquecer a transfiguração? Como que ele vai esquecer aquele evento que aconteceu e mostrou a glória de Deus, Deus Pai em Deus Filho ao presente aos seus olhos? Mas qual o significado dessa proclamação divina? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu separei 3 características que têm a ver com essa proclamação divina. Primeiro, Deus o Pai revela que Jesus é o seu Filho. E ainda hoje, muitas pessoas têm essa dúvida. Que Jesus ele é Deus, mesmo sendo Filho. Se reconhecemos Jesus como Filho de Deus, como aquele que foi enviado pelo Pai, acontece uma coisa singular e extremamente importante, que é, você vai ter a vida eterna. A única condição de você ter a vida eterna é você reconhecer que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. Que Ele te leva ao Pai, e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que através, ela vai cair, e através do testemunho de Jesus Cristo, nós somos salvos. Aleluia. Os nossos pecados eles são perdoados. Glória a Deus. João 17,3 ele fala sobre esta condição de que através da crença em Cristo como Filho de Deus nós somos salvos. Nós não somos salvos pela quantidade de tempo que você demanda na igreja. Nós não somos salvos pela quantidade de horas que você ora no monte. Você não é salvo pela quantidade de recursos que você deposita na igreja. Você não é salvo por ser pastor, mas você é salvo quando você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nele nós temos a salvação e a salvação eterna, exclusivamente. Então, esse texto, este é meu filho amado em quem me comprazo, traz essa primeira referência. Nós temos que entender que Jesus é o Filho de Deus. Segunda coisa, Deus qualifica sua declaração acrescentando o adjetivo de amado. Qual a importância de Jesus Cristo ser declarado como amado? A importância é que através de Cristo nós também somos chamados como amados. Ele olha para mim e para você e fala: você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, em quem eu me alegro. Não pelas suas atitudes, não porque você faz ou porque você deixa de fazer, mas porque o sangue do Cordeiro, ou ele está na sua vida ou não está. E se ele está na sua vida, o seu modo de agir ele é diferente. Você não vai conseguir alcançar a excelência. Muitos pecados você vai arrastá-los até o dia do juízo. Muitas formas de você trazer não honra, mas trazer falta de glória, digamos assim, para o Senhor, vai continuar arrastando na sua vida. E por que Deus assim o permite? Porque através de Cristo você é um filho amado. Ele transmite algo que é recebido. Eu não posso dar nada daquilo que eu não recebi. E eu gosto de falar para os meus aconselhandos:
Se você estiver manobrando o seu carro na frente da minha casa e alguém bater no seu carro, eu não posso olhar para aquela pessoa que bateu e falar assim, pode ir embora, está tudo certo. Não, quem tem que falar é aquele que dá o direito. E Deus deu esse direito para Jesus Cristo quando Ele falou que Ele era o amado dele. E Ele também pode olhar para você e falar que você é o amado ou a amada dele. E a terceira condição, Deus afirma, dele eu me agrado. No batismo de Jesus, Deus o Pai também proferiu essas mesmas palavras. Este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Por causa da sua obra redentora, Jesus é o recipiente do prazer de Deus, tanto em seu batismo quanto em sua transfiguração. E qual que é a importância disso para mim? Com isso, o amor de Deus ele é imutável. Os seus deslizes, os seus pecados, os seus tropeços, eles sim são contados, mas rapidamente eles são lançados no mar do esquecimento. Não porque Deus tem Alzheimer, mas porque Ele olha para aquilo e fala assim, não vou trazer punição em relação a isso, e a palavra misericórdia traz isso, porque Jesus Cristo Ele já levou e já pagou o preço do meu pecado, do seu pecado na cruz do Calvário. Então essa expressão, Ele é o meu Filho amado em quem me comprazo, traz todo esse peso dessas declarações, dessas afirmações. E se você lê de uma maneira muito rápida, você não consegue entender e observar o que está sendo falado. Importante dizer também que para Pedro, a testemunha de Jesus, importa o testemunho idêntico de Deus. Não importa se somente Pedro viu, importa que Deus atesta aquilo. É muito mais importante. Quando uma figura de autoridade superior atesta, a figura de autoridade menor, ela como que perde a valia. A importância nesse texto é que Deus está dando essa valia. Pedro está apenas atestando uma coisa que ele viu, mais nada. Mas quem está por trás da honra e da glória não é Pedro, e sim o próprio Deus. O conhecimento da história não é o suficiente e em si, e não se detém naquilo que se tornou visível no próprio Jesus, nem Moisés, nem Elias, que foi uma realidade que aconteceu. Mas a importância não está em Pedro ter visto ou não visto, e sim em Cristo e em próprio Deus ter atestado aquilo como verdadeiro. Para a fé em Jesus e para a expectativa da sua vida, o importante é, Deus o Pai recebeu Jesus Cristo em honra e glória, quando partiu para Ele excelsa voz, dizendo, meu Filho é este, da qual eu me agrado. A partir de Cristo, a partir do sacrifício dele, eu e você somos salvos. Aleluia. É única e exclusivamente. Aleluia. As pessoas elas têm cada vez mais se preocupado com milagres e maravilhas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Muitas igrejas têm estabelecido em cima de milagres e maravilhas. E aí o que acontece é que as pessoas elas param de orar olhar para o abençoador, para olhar para a bênção. E é um problema que nós temos nas nossas vidas. Se está tudo certo, nós adoramos a Deus. Se alguma coisa está errada, nós nos afastamos do Senhor, como se nós pudéssemos puni-lo, como se nós pudéssemos tirar a glória dele, como se esse Deus, e eu já ouvi em aconselhamento, parece que esse Deus ele é depressivo, porque ele precisa de que eu fique o adorando. Falava hoje pela manhã, é uma leitura errada dos Salmos, em que Deus está mostrando que é um privilégio para nós fazer o que nós fazemos. Tem que sair, o hábito ele não é algo mecânico, mas é um hábito de alegria e de prazer, que é todo o estudo que nós estamos fazendo pela manhã, é você ser feliz e alegre nele. Eu ajudo as pessoas na alegria nele, não é porque eu ouvi a pessoa, ou porque eu ajudei a pessoa. É claro que nós nos alegramos, é claro, falar hoje pela manhã, quando vocês dão testemunho de um crescimento, quando acontece uma coisa positiva, é claro que eu me alegro, mas é muito mais importante do que isso. É vocês fazendo discípulos e levando a mensagem para frente. É para esse aspecto que o próprio Deus chamou a atenção dos discípulos. Quando os discípulos ergueram os olhos na transfiguração, eles não viram mais nada a não ser Jesus. Mais nada não, eles viram tudo. Jesus tem que ser o nosso tudo. É isso que Pedro, como testemunha, também expõe à igreja. Olhe para Cristo. Testemunho de Cristo. Se você ficar olhando para os bens que o Senhor tem concedido a você, você tira os olhos da cruz. E aí a tua fé,
A tua crença no Senhor, ela vai ser alicerçada em quanto dinheiro você tem no banco, ou quantos membros tem na igreja. E se você fizer isso, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. 2 Pedro 1,18 diz: e esta voz nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E esta voz nós a ouvimos. Pedro coloca agora não em primeira pessoa, mas em terceira pessoa. Pedro coloca o pronome no plural para indicar que ele não foi o único que viu aquilo. Interessante que a palavra de Deus fala que a partir de duas ou três testemunhas, o fato ele é confirmado. E aí a gente tem a condição de 3 testemunhas lá. Por que 3? Porque nós estamos falando sobre a autoridade sacerdotal. Jesus Cristo ele se apresenta como rei, ele se apresenta como sacerdote e também como profeta. Ele é uma autoridade. E aquela autoridade precisaria da atestação de 3 testemunhas para que aquele fato fosse determinado como verdadeiro. As coisas não acontecem por acaso. Não foi Pedro, Tiago e João chamados por acaso. Havia necessidade que pelo menos 3 homens estivessem lá. E eram homens que acompanhavam Jesus muito de perto. Se você vê em mais de uma situação, cura de um enfermo, ressurreição de alguém, ele chama exatamente esses homens que eram homens que confiavam e demonstravam mais fé, que eram pessoas que não eram incrédulas. Tiago e João também estavam com Pedro. Apesar de João não se referir a esse determinado acontecimento em seu evangelho, em suas epístolas, você não vê no evangelho de João falando de transfiguração. Ele fala, e vimos a sua glória. Ele cita em João 14, eu vi a glória de Deus. Quando você lê os evangelhos, não entenda que Jesus, que ele foi andando com um bloquinho de notas e ele foi anotando conforme acontecia. Não, isso aí foi passado um tempo. Passada a morte de Jesus Cristo, tem uma datação. Tem livros que foram 50, 60 anos depois da morte de Cristo, que a pessoa começou a parar para tentar balizar tudo o que tinha acontecido, e ela poder começar a escrever. E ele fala, João fala em João 14, eu vi, aquilo não é cronológico, eu vi a glória do Pai no monte da transfiguração. Pedro praticamente repete as palavras do versículo anterior. Mais uma vez ele mostra a sua reverência judaica pelo nome de Deus e procura evitar usar o nome falando da voz vinda do céu. Diferente do que a gente vê, por exemplo, com a pretensa rainha dos baixinhos, que ela fala o homem lá de cima, ou o cara, olha, vai ser o cara lá de cima. O que Pedro está demonstrando é reverência. Ele não ousa falar o nome de Deus, ele fala a voz vinda do céu, uma voz. Pedro praticamente repete essas palavras. Apesar dos evangelhos relatarem que a voz veio de uma nuvem brilhante que os envolveu, para Pedro, essa voz, ela com certeza, ela vinha do Deus Pai. Ele já tinha ouvido aquela voz, ele conhecia aquela voz. E esta é a voz que nós ouvimos, vinda do céu quando estávamos com ele. Pedro lembra aos seus leitores que o personagem principal da transfiguração não é ele, é Jesus Cristo. Os apóstolos são testemunhas da sua glorificação, pois como Pedro indica, ele fala, nós estávamos com ele. Fomos testemunhas oculares de um acontecimento que ficou marcado em nossa memória. Pedro e seus companheiros apóstolos estavam com Jesus da mesma maneira que quando você senta na sua cama, na sua mesa para ler as Escrituras, você também está fazendo parte dessa história. Esse é a grande privilégio que nós temos, de apesar de nós não vermos as coisas, pela fé, nós cremos que as Escrituras elas são verdadeiras, e aquilo é como se nós estivéssemos vendo. E você pode sentar, não sei com quem eu estava falando, acho que foi com a Ingrid, eu fiz essa brincadeira com a Rayane, às 6 horas, e com a Ingrid e com a Aisla, e eu estava falando sobre a abertura do Rio Jordão. E aí, a palavra de Deus fala assim que as águas, elas pararam num montão. E aí a gente passou a leitura, não vi ninguém falar nada, eu parei e falei assim, para pensar um pouco, como é que foi isso? Será que essa água ela subiu e virou uma grande coluna de água a metros de altura, quilômetros de altura? Será que a água parou e inundou tudo lá? Como que foi as pessoas abaixo do Rio Jordão que abriu? Será que eles foram buscar água de manhã lá e não encontraram? Os peixinhos estavam tudo pulando lá?
Como que ficou a água do mar que normalmente volta? Será que ela voltou? Como que ficou? A gente tem que usar a nossa imaginação. A gente não estava lá. Essas pessoas viram o que aconteceu. Mas nós temos a possibilidade de usar a nossa imaginação para entender as coisas que estão acontecendo. E assim a gente faz o quê? Mensura a maravilha da ação de Deus numa coisa como essa. Imagina o Monte Sinai pegando fogo. Eu nunca fui em Israel. Talvez nunca vá. E aquele monte, que é um monte que demora 8 horas, 10 horas para se subir, nunca fui, as pessoas que atestam, que você acorda 2, 3 da manhã, você chegar lá, sei lá, 9, 10 horas da manhã, e aí você demora para subir lá. Imagina o tamanho desse monte, esse monte pegando fogo. A gente tem que olhar para a palavra de Deus como algo vivo, o maná caindo do céu, pessoas, mais de 10, 20 mil pessoas sendo alimentadas com um pouquinho de alimento. Como que é isso, gente? A gente tem que parar para pensar e tentar identificar isso. Pedro, Tiago e João foram testemunhas oculares de um acontecimento que ficou marcado na sua memória. Pedro e seus companheiros estavam com Jesus. E esta voz nós ouvimos. Uma voz vinda do céu quando estávamos com ele. Aonde? No Monte Santo. No Monte Santo. Na mente de Pedro, o monte onde Jesus foi transfigurado tornou-se santo, pois Deus estava lá. Mateus chama Jerusalém de cidade santa, em Mateus 4, 5. O Antigo Testamento, essa expressão Monte Santo, ela se refere ao Monte Sião, Salmos 87, 1. Não que a gente saiba que monte que houve essa transfiguração, se foi o Monte Hermon, se foi o Monte Sião ou qualquer outro monte, isso não importa. Mas a figura de Cristo naquele lugar tornou aquele lugar em lugar santo. Você tendo o Espírito Santo de Deus, onde você coloca os seus pés, é um local santo. Aonde você colocar as plantas dos pés é um local santo. Você entende a implicação disso quando você peca? Você entende a implicação disso quando você profere palavras que não são abençoadas e os seus pés onde pisam são santos? Quando você olha e vai ver pornografia, ou quando você pratica o sexo ilícito, ou quando você age com falta de respeito com as pessoas, com os idosos, com os mais de idade, e você está com o seu pé santo e você pisa naquele local, é como se você estivesse trazendo abominação ao Senhor. Em vários textos da palavra de Deus, Deus fala: eu tenho nojo das festas que vocês fazem, aquele cheiro que sobe é como um cheiro de coisa podre. É a mesma coisa. E nós temos que entender que tanto é um privilégio de nós termos o próprio Deus no nosso coração, como também é uma grande responsabilidade, porque onde nós pisamos os nossos pés, ele se torna santo. Para Pedro, o que vem ao caso é que a revelação da glória de Deus transformou o monte em um lugar santo. Mas de todas as lembranças sobre o ministério de Jesus, por que ele foi escolher logo essa cena da transfiguração? Porque aquela transfiguração tem mais uma implicação. Ela revela o início do reino de Deus. Aleluia. Até então, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus Cristo ele se transfigura naquele monte, é iniciado o reino de Deus. O reino de Deus tanto esperado, ele passa a vigorar, e aquele relógio que é mais ou menos do tipo de uma ampulheta, ele é virado, e aí aquele tempo que está cada vez mais caindo, a areinha está caindo, e cada vez menos há tempo para as pessoas se arrependerem, para você realmente ser esse filho amado em que Deus tem prazer, em que você possa realmente, onde você pisar, determinar o local como um local santo. As suas palavras, elas têm autoridade e têm poder, porque o próprio Deus habita dentro do coração de vocês. E esta voz nós a ouvimos vindo do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Ao invés de relatar uma porção de detalhes desse acontecimento memorável, Pedro enfatiza seus pontos principais: o poder, a vinda de Jesus Cristo, a honra e a glória celestes dadas a Jesus e a sua confirmação por Deus, o Pai. Como testemunhas humanas, foi permitido aos apóstolos um olhar rápido do céu, no qual Jesus governa com poder, honra e glória.
e onde o Filho de Deus, que recebe o amor e a aprovação do Pai, Pedro escolhe concentrar-se na transfiguração para mostrar que pode atestar pessoalmente sobre a verdade daquilo que aconteceu. E por que você não pode fazer a mesma coisa? Por que Deus ele te resgatou? O objetivo é que você traga glória ao Pai através do testemunho. Eu não alcanço as pessoas que você tem contato. Manu, bonitinho, hein? Jesus Cristo, ele poderia separar anjos para pregar a palavra de Deus. Ele poderia levar muitos contextos, muitas formas, muito mais eficientes e eficazes. Mas ele escolheu vasos perfeitos, como eu e você, para testemunhar. Quando você dá o testemunho, a pessoa olha para você e fala assim: ele é um ser humano como eu. Se ele consigo, eu consigo também. Pedro afirma que a gloriosa entrada no reino de Cristo aguarda os crentes e que todos devem procurar, com diligências cada vez maior, confirmar a sua vocação e eleição. Qual a sua função? Confirmar a sua fé na palavra. Quando vier a luta e dificuldade, você atestar que você é um filho de Deus. As dificuldades, eles vêm, gente. Não existe dentro do cristianismo essa promessa de que não vai haver lutas. Pelo contrário, o que Cristo atesta é que, como cristãos, nós vamos ser perseguidos. Essa é uma certeza. É uma certeza de que você não vai ser amado como você queria. Você não vai ser respeitado como você queria. Guarda, Pedro. Não há essa possibilidade, porque o discípulo, ele não é maior do que o seu mestre. E o que ele padeceu, nós também padecemos, em um grau menor. E aí nós vemos ao redor do mundo as pessoas padecendo de formas cada vez mais violentas. E eu falava hoje pela manhã, nós não temos tanta graça como aqueles homens têm, homens e mulheres, porque não nos é necessário. A nossa vida é muito tranquila. Nós abrimos a torneira da nossa casa, tem água. Nós saímos daqui, nós vamos para as nossas casas, nós temos um teto, nós temos comida na despensa, nós podemos ter o privilégio de decidir não comer, enquanto pessoas deixam de comer porque não têm o que comer. Violência. Nós não vivemos num país como a Índia, em que as mulheres elas são violentadas nas ruas. Há violência, mas não num grau como aquele. Você vê o nosso país, o local onde nós fomos colocados. Talvez Deus tenha nos colocado aqui para que nós possamos interceder mais pelos aqueles que não têm, porque nós não sabemos o que é isso. Nós temos que usar esse tempo que nós temos aqui na terra, sim, para trabalhar, para nossa vida e tudo mais, mas muito mais que isso, nós temos que alcançar vidas. Vou, no final, abençoar os meus queridos que trabalham com flores. Essa semana é uma semana crucial para eles em relação à provisão do ano, mas é muito mais do que isso a nossa vida, é muito mais do que isso. Pedro deseja ser testemunha do testemunho de Deus. Por mais que ele seja uma testemunha original, o testemunho decisivo acerca de Jesus Cristo somente pode ser dado pelo próprio Deus. Foi precisamente isso que ele fez lá no alto do monte, que assim se tornou um monte sagrado. Para nós, seres humanos de hoje, uma argumentação dessas pode passar a parecer algo estranho. O meu pé faz o lugar ficar santo? Sim. Pelo Jesus Cristo, pelo Cristo que nós carregamos dentro do nosso coração. Desejamos experimentar o poder de Deus. Nós lemos as páginas das Escrituras e falamos assim: eu gostaria de viver isso. Por muito tempo, e eu retomei agora isso, por muito tempo eu orava a Deus: Deus, me dá um som da cura, que eu possa realmente impor as mãos sobre vidas, e as vidas serem curadas. E eu já tive algumas experiências bem interessantes dentro desse ministério de cura. E essa semana, em especial ontem, eu estava lembrando dessa petição, e eu falei assim: Deus, eu vou voltar a pedir isso. Eu vou voltar a pedir isso. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande com milagres e maravilhas, porque milagres e maravilhas muitas vezes tiram os nossos olhos de Deus. Tiram os olhos de Deus. Nós focamos nas bênçãos. E aí há mais de uma palavra que fala que numa festa pessoas foram convidadas e eles disseram: eu me casei agora,
e eu não posso ir na sua festa. Eu comprei uma junta de bois e eu não posso ir na sua festa. Eu comprei uma casa nova e eu não posso ir na sua festa. Nada disso é ilícito. Mas quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades? Será que nós estamos prontos para o melhor de Deus no sentido de bênçãos materiais, como realmente nós clamamos? Ou se, quando isso vier a ocorrer, nós vamos abandonar o Senhor? Para nós, seres humanos, uma argumentação dessas, ela é estranha. Desejamos experimentar o poder de Deus diretamente em nós, na transformação dos corações humanos, curas, dons especiais. No entanto, a sua divindade, ela fica menos interessante. Parece que a pregação do Evangelho, a obra social, ela vira uma coisa mais importante do que o próprio Deus. É aquela figura de um pai que chega de viagem e os filhos, eles correm para ver o que o pai trouxe e não para o pai que chega. O ser humano, com sua vivência e atuação, ocupa o centro da nossa atenção. Consequentemente, também o verdadeiro anseio pela segunda volta de Jesus, ela tem pouca vitalidade no cristianismo hoje. Você tem ouvido falar em algum lugar sobre a segunda volta de Cristo? Ou só sobre as bênçãos nesse temporal? Se você pesar de 100 orações ou 100 cultos, se fala do tempo por vir ou do tempo dos dias de hoje? Nós mesmos queremos, através do nosso engajamento, levar o mundo a uma existência melhor, e não há nenhum problema disso. Mas nós não podemos esquecer que a Bíblia ela não é antropocêntrica. O homem não está no centro de nada. A Bíblia ela é teocêntrica. Você pode fazer planos, e deve fazer, mas é Deus que concretiza esses planos. Nós temos que entender isso. Amém. A Bíblia fala que a Bíblia, porém, é teocêntrica. Nela, Deus, de fato, é o alfa e o ômega, o início e o fim. Unicamente Ele profere a palavra decisiva e realiza os feitos determinantes. Somente Ele é capaz de transformar o mundo e tornar novas todas as coisas. Foi de Deus o Pai que Jesus o Filho recebeu honra e glória. E somente nisso se fundamenta seu poder e a sua segunda volta. E também todo o testemunho que você vier a dar aqui na terra. Por isso que você precisa conhecer mais o Deus que você serve. Por isso que eu tenho essa chamada de trazer para você mais e mais conhecimento de Deus. O resto, a gente corre atrás. A gente se vira. Deixa de dormir, vai fazer coxinha, vai fazer faxina, vai fazer o que for necessário. Mas o conhecimento de Deus, ele tem que ser a veia principal, a vertente principal que nos move, para que nós possamos realmente receber a honra de Deus. Olhar para você e falar: entra no gozo do seu amado, entra, você está aprovado. E você ser glorificado com Ele no fim dos tempos. Não aqui na terra, mas no fim dos tempos. Senhor Deus, louvamos o Teu santo nome, porque Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, Tu és digno de louvor. Nós não somos nada e nós somos carentes do Senhor. A Tua palavra diz que pecamos, que carecemos da glória do Senhor. E isso se reflete verdadeiramente nas nossas vidas. E nós reconhecemos o Senhor como o único Deus vivo. Que nós possamos, Pai querido, nesse mês de maio, o mês de abril se foi, Senhor, e o Senhor não permitiu que nada nos faltasse. Mês de abril se foi, mas mês de maio traz uma série de novos desafios. E pedimos que o Senhor, Pai, nos constranja, nos instrua e nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.